Bom dia, irmãos. Como é bom estar juntos na casa do nosso Deus para louvar ao nome dele, mesmo diante dessa dificuldade que temos tido em termos de saúde pública, mas nós precisamos estar dentro do respeito às normas, nós precisamos estar juntos como igreja para orar, para bendizer ao nome do Senhor, porque eu vejo que não tem nada mais essencial do que estarmos aos pés do nosso Deus, como igreja. E nós vamos fechar os nossos olhos nesse momento, falar com o nosso Deus, pedindo para que Ele receba este louvor, receba esse culto, porque tudo que fazemos aqui é para louvá-lo, é para bendizê-lo, tudo para honrar ao nome dele, para o crescimento do reino. Então feche seus olhos, fale com Deus, peça para que Ele também ministre ao seu coração nessa manhã. Jesus, como é bom estar em tua casa, Pai. Como é bom, ó Deus, entoar louvores a ti. Como é bom, Deus, estar em tua presença, Pai. Nós te agradecemos nesse momento, Deus, pela vida, por termos vida, ó Deus, em ti, por estarmos aqui, ó Deus, por estarmos em tua presença, Pai. Seja aqui na igreja, seja assistindo no culto online, Pai, o Senhor nos permitiu, ó Deus, ter esse momento com o Senhor. Obrigada, Deus, porque foi o Senhor que nos escolheu e nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade sobre as nossas vidas, Pai. Neste momento, Pai, a Tua igreja entrega, Deus, o coração, os nossos corações ao Senhor, Pai. Receba, Senhor, tudo, ó Deus, em nossas vidas, Pai, as nossas angústias, Deus. Receba, Senhor, os nossos pedidos, os nossos anseios. Só o Senhor sabe aquilo que passa em nosso coração. E neste momento, Deus, nós queremos entregar ao Senhor, nós queremos descansar no Senhor, Pai, porque nós sabemos que só Tu é capaz, ó Deus, de todas as coisas, Pai. Obrigada, Senhor, por este momento, que o Senhor possa conduzir, ó Deus, e receber o nosso louvor, a adoração que é para o Senhor. Obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sentar, abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero
brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Irmãos, quando o Lucas vai tocando, eu sinto o desejo de falar com os irmãos sobre essa música, sobre descansar no Senhor. Muitas vezes a nossa vida está tranquila, nós nos acomodamos e Deus tem preparado grandes coisas para a gente. E quando as turbulências vêm, às vezes a gente se apega mais em Deus, na presença dele. Mas nós não devemos deixar vir as turbulências, vir um turbilhão de coisas para estar buscando mais, para estar mais na presença do Senhor. E eu falo isso por experiência própria, que nós possamos cada dia mais nos entregar, buscar aquele que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, que nós possamos entregar os nossos anseios, porque nós não conseguimos resolver nada por conta própria. Nós devemos descansar no Senhor, porque Ele é o nosso abrigo, é nele que nós encontramos a força. Que nesse momento você possa entregar a sua vida ao Senhor, refletir como ela está, entregar os seus anseios, buscar aquele que é o único que pode te ajudar. Que você possa descansar nele neste momento e daqui em diante.
descansar em Ti. Nós queremos, ó Deus, Te buscar cada dia mais, Deus. Nos aproximarmos cada vez mais de Ti e entender, ó Deus, os Teus planos em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, cumprir a Tua vontade, ó Deus. Que nós possamos buscar a força que vem na Tua palavra, Deus. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco, pela presença do Teu Espírito Santo que intercede por nós. Obrigada, Jesus, pela Tua igreja. Eu sou grata, Deus, pela minha igreja. Obrigada, Jesus, por o Senhor nos sustentar até aqui. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor cubra-nos, ó Deus, da Tua proteção, Pai. Cuida, Senhor, do nosso país, deste mundo, ó Deus, que nós nos encontramos, Pai. Só o Senhor, ó Deus, que pode intervir nessa situação. Tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Nós não somos nada, ó Deus, sem Ti. Por isso, ó Deus, nós entregamos as nossas vidas, ó Deus, porque o Senhor tudo pode. Obrigada, Jesus, por tudo. Que nós possamos descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. No domingo passado, dia 14, nós demos início, à nossa campanha de missões nacionais. Muitos estiveram aqui ou em casa, e sabem que a gente deu início à nossa campanha. Nesse momento a gente vai estar falando nosso tema, e a nossa divisa. Vamos ficar em pé, já que tem pouca gente, Vamos ficar em pé, porque de máscara quase não dá para escutar. Vamos lá, irmãos? Viva o poder de transformar. Vamos falar nossa divisa? Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Glória a Deus, Pode sentar, irmãos, obrigado. Deus, Ele não nos deu, esse espírito de covardia. E a gente vê que muitos missionários estão em alguns países que são fechados para o Evangelho, e a gente vê, que esse espírito de covardia não está neles. E a gente tem que pedir a Deus também, sempre, porque Deus venha nos dar esse espírito de coragem para estar falando do Evangelho, e estar resgatando vidas para Jesus. Quantas pessoas que têm morrido, sem ouvir a palavra de Deus. E quem vai prestar conta disso, Eu, Débora, somos nós, cristãos. E quinta-feira eu estive ali na sala de oração escutando um relato da missionária Tatiana Carvalho. Ela esteve atuando ali no Sudão da África, norte da África, e aí eles fazendo aquele trabalho missionário, e eles foram descobertos pela polícia ali muçulmana. E aí, antes deles serem expulsos, foram expulsos ali, ela foi interrogada 2 vezes, mas Deus não permitiu que ela fosse presa. Deus não permitiu que ela fosse torturada, que eles fossem torturados, tinha mais missionários ali. Por que será que Deus não permitiu? Porque a igreja do Senhor esteve orando, porque a igreja do Senhor está orando, Então esse é o nosso papel, irmãos, estar orando pelos missionários, estar orando por missões, não só em época de campanha, em todo tempo, é o nosso papel como cristãos, E ali ela ainda tem contato com algumas pessoas, e aqueles frutos, aquelas pessoas que eles falaram de Jesus ainda estão firmes, mesmo sofrendo perseguições. Aquelas pessoas não desistiram de estar nos caminhos do Senhor, mesmo sofrendo tantas perseguições. E assim como eu falei no domingo passado, a gente aqui tem toda a liberdade do mundo e muitas vezes a gente deixa passar. A gente acaba dando desculpas, de falar de Jesus, de vir ao templo, de estar adorando juntamente com os nossos irmãos. Então, assim,
que a gente possa, né, continuar orando. E eu peço, né, sempre ao Senhor, que cada coração presente, né, aqui, nós, e esses que estão em casa, né, os irmãos, seja tocado e motivado a fazer mais por missões, em nome de Jesus. Eu vou pedir, né, que o nosso irmão Elvio esteja daí mesmo orando, pelo seguinte motivo, irmão Elvio: orar pelos missionários que estão lá nos países fechados, né, no campo, fechado para o Evangelho, e também pelas famílias que ficam aqui, porque esses missionários estão lá, mas suas famílias muitas vezes estão aqui preocupadas com o que pode estar acontecendo com eles, né? E eles também lá preocupados, porque agora nessa época de pandemia, né, um ano de pandemia, eles ficam preocupados lá, não sabem o que está acontecendo aqui muitas vezes com alguns familiares. Então, que o irmão possa orar a esse favor pelas famílias, né, desses missionários, pelos missionários, pelas suas famílias. Oremos. Glorioso e maravilhoso Deus, obrigado pela família deles, que encarnam isso, Pai. Mas é uma missão que o Senhor colocou para cada um deles. Senhor, que o Senhor tem confortado, o Senhor pode confortar cada um aqui, Senhor. A maioria é tudo servo do Senhor. O Senhor possa estar dando acolhimento, dando ajuda espiritualmente do Senhor. O Senhor possa estar com a família aqui, Senhor, que fica preocupado com cada um deles. Mas é uma missão que o Senhor colocou no coração de cada um deles, cada pastor, cada líder dele. Coloca também os missionários também nas tuas mãos, Senhor. Eles têm lugar de Deus, são decididos, meu Pai. Mas é tudo pelo amor à obra do Senhor. O Senhor possa continuar se enviando pessoas para poder continuar ajudando a cada um deles e abrindo a porta ali, Senhor. Então o Senhor falou que o mundo não seria fácil, não teria na missão. E a missão é os passos estão brancos, Senhor. O Senhor tem mandado cada missionário para lá. Toma cada um para as tuas mãos. O Senhor possa mandar recursos, Senhor. O Senhor possa abrir um caminho para cada um deles, Senhor. Sabemos que nós não temos que ir todo mundo fora. Muitas cidades são difíceis, o Evangelho é difícil chegar. O Senhor tem colocado cada um deles. Continua abençoando eles, continua abençoando as igrejas. Nós temos recebido cada vez de cada um deles. E a família também. Continua abençoando a família. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado. Ei, vai dar de novo na aula. Queria chamar o diácono responsável pela recolhimento de bens, dízimos e ofertas. Se você tem algum motivo de gratidão a Deus, algum pedido e queira receber a oração da igreja, você pode se colocar de pé no seu lugar. Você que nos visita, sinta-se à vontade. Isso é um privilégio, um dever nosso, crentes dessa igreja, membros. Vamos cantar. É o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de todos.
o pastor aqui na frente, eu posso orar pelos dízimos e ofertas, pelos aniversariantes desta semana, o Gilvan que está completando aniversário. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã na tua presença, cumprindo o mandamento da tua palavra, que é reunir-se como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como povo de Deus. Deus, não tem sido outro tempo senão este, tempo tão oportuno, necessário para buscarmos a tua presença uns com os outros. Verdade. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, que o Senhor nos ajude, nos ampare diante de todas as dificuldades que nós passamos, sobre tudo que está acontecendo no mundo e que chega aqui, Deus, na casa de cada um de nós, no coração de cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, deste mundo, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, e que o Senhor lance sobre a tua igreja, Deus, um espírito de renovação, de avivamento, de retorno à tua palavra, de retorno à oração, de retorno à santidade, para que de fato as nossas ações, as nossas escolhas, elas sejam pautadas na tua palavra, elas sejam motivadas por uma dependência única e exclusiva do Senhor. Que o Senhor fale no nosso coração nessa manhã, que o Senhor nos edifique, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Abençoa, Senhor, abundantemente, com muitos anos de vida, estes irmãos e estes casais que completam e celebram mais um ano de vida. Que a tua mão poderosa continue guardando, protegendo, suprindo suas necessidades. Que a confiança deles continue inabalável no Senhor, cada dia de suas vidas. Olha, Deus, para aquele problema pessoal que cada um está trazendo aqui agora, a dificuldade, a angústia, a falta, que o Senhor sabe como tem sido difícil suportar. Tem misericórdia, Senhor. Intervenha nessas vidas que estão de pé, que estão confiantes ou que estão aí nos seus lares, com os joelhos dobrados, chorando, clamando ao Senhor, porque estão diante de gigantes, estão diante de situações maiores do que eles, que os afetam, que os transtornam. Com a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, o Senhor visite os teus servos, visite essas pessoas e ajude-os. E que a tua igreja esteja à tua disposição para ser um instrumento do Senhor, para suprir qualquer necessidade, ó Deus. Um dos teus filhos ou uma das tuas filhas esteja atento nesse momento. Pai, nós te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas. Te agradecemos pela fé daqueles que semanalmente confiam no Senhor e servem ao Senhor com os seus bens, com os seus recursos financeiros. Pai amado, toma nas tuas mãos essas vidas. Continua sustentando a tua igreja. Continua abençoando a tua igreja sobre a face da terra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. É muito bom ter você aqui nessa manhã. É muito bom ter você aí em casa nos assistindo. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós estaremos lendo do verso 24 até o verso 33. Mateus 10, do verso 24 até o verso 33. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 10, de 24 a 33. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras,
dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Muito difícil, que exige muito bom senso, muito diálogo. E o que eu vou falar aqui é prova disso. Quero compartilhar com os irmãos é prova disso. Em nenhum momento o que eu quero compartilhar com vocês daquilo que Deus colocou no meu coração ignora a situação que nós vivemos no mundo, que nós vivemos no Brasil, que nós vivemos no nosso estado. Há direitos e há deveres. Como igreja, como cristãos, vivemos num país onde é garantida para cada igreja, para cada crença, a liberdade religiosa, a liberdade de se reunir, de pensar, de refletir, de ensinar, de proclamar, de evangelizar, ou de divulgar a sua fé. E nunca numa democracia o Estado pode impedir a igreja de se reunir, ou qualquer grupo religioso de se reunir. Mas tem que ser uma decisão da própria instituição religiosa. São situações muito peculiares para haver uma intervenção do Estado. Numa igreja não é o caso em que vivemos. Até porque, além da garantia da Constituição, os decretos da maioria dos governadores já reconheceram a atividade religiosa como essencial. Assim como o ônibus é essencial para a pessoa ir para o trabalho. Assim como um avião é necessário para uma pessoa ir de um país para o outro, porque ela precisa fazer negócios, um empresário. E tantas outras situações que, se a gente tiver um pouquinho de bom senso, um pouquinho de inteligência, e a gente começar a relacionar, a gente vai ver que bom senso não está faltando na igreja, nas igrejas, entre os religiosos. Muito pelo contrário. Infelizmente, o bom senso vem da outra parte. Essa semana, a Associação de Pastores de São Paulo entrou no STF, exigindo o direito de se reunirem como igreja, porque lá está proibido as igrejas se reunirem. E nas partes do Brasil que não foi proibida, porque os governos, sejam eles o Estado ou o município, eles viram que iam perder se fechassem as igrejas. Mas não se enganem, meus irmãos, quando eles entenderem que tem toda a liberdade e o poder para fazer isso, eles farão. Fizeram isso ano passado. Nós ficamos de março a agosto sem nos reunir. Não podemos estar aqui. Então, a gente precisa ser inteligente. O cristão é um cidadão. E se ele é um cidadão dentro de um Estado democrático de direito, ele precisa fazer valer os seus direitos, ele cumpre os seus deveres. Então, dando essa palavra introdutória, e é por isso que nós estamos aqui abertos, com uma quantidade de pessoas menor do que a nossa capacidade, né? Dentro dos parâmetros, dos protocolos de segurança,
e sempre o fizemos assim, com muito zelo. Temos aqui uma equipe que está semanalmente aqui, todos os domingos aqui comigo, apoiando o pastor e a igreja, para que a igreja fique aberta, pelo menos domingo de manhã e à noite. E eu sou grato, todos os dias eu agradeço a Deus por esses irmãos e por essas irmãs que estão aqui semanalmente. Poderia estar em outro lugar, estão aqui. Louva a Deus pela vida deles. E às vezes a gente vem para a igreja e acha que está tudo tranquilo, não está. Tem pessoas que têm que se dedicar, tem pessoas que têm que abrir mão de um passeio, tem pessoas que precisam abrir mão de alguma coisa para estar aqui. Então não é tão simples para cada um de nós estar aqui. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção, que tem preocupado o meu coração, que tem até me entristecido, é que espera um pouquinho, fica difícil. É que eu tenho visto na igreja com muita preocupação uma situação que compromete a fé, o testemunho da igreja. Muitos de nós têm muito mais medo, tem muito mais temor desse vírus, tem muito mais temor de perder o emprego, tem muito mais temor de complicar a saúde, tem muito mais temor do que perder a vida ou perder a vida de um ente querido, tem muito mais medo de perder o seu bem-estar, sua condição social, tem muito mais preocupação com isso do que com a sua vida com Deus. Essa pandemia, ela tem revelado isso. Isso no mundo é comum. As pessoas não temerem a Deus, as pessoas não estarem debaixo do temor do Senhor. E já diz o livro da sabedoria: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou o princípio do conhecimento. Se você quer viver bem nessa vida, aprenda a temer a Deus. Aprenda a viver debaixo do temor do Senhor. Jesus diz aqui no versículo 26: portanto, digo, não os temais. De quem que Jesus está falando? De personagens que ele descreve do verso 16 ao verso 23 do mesmo capítulo. Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, eu estou lançando vocês como ovelhas no meio de lobos, e lobos vorazes. Eles vão fazer isso, isso e isso com vocês. Eles vão perseguir vocês, eles vão tentar atrapalhar a vida de vocês, eles vão tentar dificultar a vida de vocês por causa do meu nome. E era natural que Jesus, que os discípulos tivessem medo. Quem sou eu contra uma autoridade? Uma autoridade policial, uma autoridade civil, uma autoridade jurídica, uma autoridade política. Quem sou eu, a minha família, a minha igreja, diante dessas autoridades? Às vezes a gente fica com medo, sim. Às vezes as circunstâncias nos dão medo. A Débora está falando aqui da missionária lá do Sudão, norte do continente africano, onde é proibido ser cristão. Ela estava feliz pregando o evangelho. Eu tenho certeza que ela sentiu muito medo quando ela foi presa, quando ela foi interrogada. Agora, muitos missionários antes dela ou depois dela, mesmo a igreja tendo orado por eles, eles morreram, tiveram suas vidas ceifadas, mesmo sabendo que poderiam morrer. Mas homens e mulheres assim descobriram na palavra de Deus que ser cristão é viver debaixo do temor do Senhor. É entender que são pequenos, são fracos,
são incapazes, são insuficientes, têm poucos recursos. Mas quando Deus está com eles, não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, que vem de Deus. Então, sentir medo das circunstâncias adversas, daquilo que é maior do que nós, é muito natural. Agora, continuar tendo medo, viver debaixo desse medo, definir a vida a partir desse medo, isso é pecado. Porque isso vai contra uma ordem direta de Jesus. Não temais estas pessoas. Não temais o que elas podem fazer. Por quê? Jesus dá duas razões para a gente não permitir que esse tipo de medo cresça no nosso coração, desenvolva no nosso coração, crie raízes no nosso coração e defina a nossa vida. Não esse temor, não o temor dessas coisas. A primeira razão é que essas pessoas, esses poderes, essas circunstâncias só podem afetar a nossa vida material. Olha o que Jesus diz aqui no verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, o que os homens e mulheres no poder, o que as circunstâncias que eles criam, aquilo que o diabo e os seus demônios podem fazer contra nós, contra a igreja, só afeta-nos no âmbito material. O poder deles é limitado, é doloroso, é angustiante, é difícil suportar, mas tem prazo de validade, tem apenas um alcance. E o nosso foco não deve ser isso. Então, a gente não precisa temer a isso, ou a essas coisas, às vezes as circunstâncias, e nem esse vírus. E eu estou dizendo aqui e repito, nós precisamos respeitar os protocolos de segurança, nós precisamos ter bom senso, nós precisamos conversar, nós precisamos fazer a nossa parte. Não estou sendo aqui contrário a tudo que existe para a proteção contra esse vírus ou contra qualquer outra condição de falta de segurança em qualquer área da nossa vida. Eu estou falando de um outro problema, de isso se tornar a base da nossa vida. A gente temer tanto estas coisas que a gente deixa de temer quem? Deus. A segunda razão pela qual Jesus nos dá para não temer essas pessoas, esses poderes, essas circunstâncias, as adversidades, as doenças, é que quem é cristão de verdade, é que ele está falando para cristãos, para servos e servas de Deus, tem as suas vidas protegidas, guardadas e governadas por Deus. Versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um asse. Essa expressão asse, ela designa a moeda de menor valor daquele tempo. Então se comprava 2 passarinhos, tipo assim, por 1 centavo. Então cada passarinho valia quanto? Meio centavo. Valia muito pouco, não valia muito pouco? Cada passarinho. Mas Jesus diz, apesar deles valerem tão pouco para os homens, apesar deles terem um valor comercial tão pequeno, tão irrisório, tão diminuto, tão banal, a Bíblia diz que nenhum daqueles 2 passarinhos cairiam morto na terra se não fosse pela vontade de Deus. Se Deus, na sua soberania, na sua onisciência, na sua providência, permitisse ou deixasse de permitir acontecimentos que levassem à morte daqueles 2 pardalzinhos, que tinham um valor insignificante
E aí Jesus diz o seguinte, versículo 31. Não temais, pois, ele repete, não temais, pois. Bem mais valeis vós do que há muitos pardais. Olha bem, Jesus usa o exemplo de quantos pardais? 2. Mas cada um de nós vale mais do que? Muitos pardais. Do que uma manada de pardais. Do que todos os pardais do mundo. Se você colocar 1 centavo cada 2 pardais e multiplicar isso pela quantidade dos pardais do mundo, vai dar muito dinheiro. Vai dar muito dinheiro. Então Jesus está dizendo para aqueles que Ele segue, para aqueles que são seus discípulos, e a prova está aqui, ó, versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, basta. Aí ele vai dizer no versículo 25: basta ao discípulo que seja como o seu mestre. Então Jesus está falando como é que a gente tem que viver a vida de discípulo dele. É temendo os homens? É temendo o poder humano? É temendo o poder financeiro, político, ideológico? Não. A igreja prevalece, o cristão prevalece, perdendo coisas, sofrendo situações difíceis e até injustas. Mas ele prevalece porque ele teme a Deus. E é a parte B do versículo 28. E eu vou ler todo o versículo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. A gente sabe que o nosso corpo não vai perecer no inferno, porque ele vai ser consumido aqui pela terra, pelo tempo. Mas Deus é tão poderoso, tão soberano, está acima de todas as coisas. E Ele, na sua ira, é um fogo consumidor. Um fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Ele não se deixa escarnecer. Que Deus, na sua ira, tem o poder de condenar não apenas a nossa realidade material, finita, efêmera, inconstante. Ele pode definir toda a nossa eternidade. Você já parou para pensar na eternidade? O que é a eternidade? O que possa ser a eternidade? Ou será que você está tão acostumado com este mundo, tão apaixonado pelas coisas deste mundo, que você esqueceu que você tem uma alma eterna e ela não vai ficar vagando por esse mundo? Há um lugar para onde as almas dos homens irão após a morte, ou o céu ou o inferno. E aqui Jesus anima, estimula os seus discípulos a que não abandonem a fé, por mais difícil que seja, por mais risco que isso possa trazer ao seu corpo, à sua mente, ao seu coração, à sua família, aos seus bens materiais, ao seu emprego, ao seu bem-estar social. Jesus estimula os crentes a servirem a Deus e a temerem a Deus. Porque se nós não tememos a Deus, nós tememos outro poder. Se a nossa vida não está debaixo do temor do Senhor, está debaixo do temor de outro Senhor. E aí é que se define a nossa eternidade. A igreja está perdendo o temor do Senhor. As pessoas da igreja estão com medo dessa pandemia, desse vírus, das consequências
que isso pode trazer, acarretar. Nós temos que temer tudo isso, sim. Nós temos que nos proteger disso, sim. Mas nós não podemos viver debaixo desse medo. Esse medo não pode definir o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer. Principalmente no que se refere a Cristo. Principalmente no que se refere ao reino de Deus. Principalmente no que se refere à igreja. Para os irmãos terem a noção, vou ler o versículo 16. Do que Jesus está dizendo. Que contexto ele diz que a gente deve temer a Deus. Se tem alguém, se tem um temor que precisa permanecer e prevalecer na minha vida e definir a maneira como eu vivo, é o temor a Deus. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus estava dizendo: eu estou enviando vocês para um lugar cruel, para um lugar hostil. O mundo é um lugar hostil. A igreja é o cristão. É hostil. No capítulo 2 de Atos, a igreja caiu na graça do povo. Mas no capítulo 12, 10 anos depois, esse mesmo povo estava mancomunado com Herodes, matou a Tiago e iam matar Pedro, e promoveram uma grande perseguição contra a igreja naquele tempo. A mesma gente, a mesma sociedade, a mesma cultura. Sabe por quê? Porque o mundo sem Deus, ele vive, está estabelecido por valores que são contra Deus. Então, se tem alguém que nós precisamos temer, é a Deus. E nós estamos perdendo o temor de Deus. A gente não teme em viver uma vida errada, pecaminosa diante de Deus. A gente não sente mais. Eu queria ver a preocupação da igreja com os pecados que tem dentro da igreja, para realizar disciplina, edificação. Eu queria ver a mobilização das denominações para poder tratar o pecado dentro da igreja, como nós temos nos mobilizado para tomar decisões contra esta pandemia. É verdade. A gente não tem esse mesmo zelo, a gente não tem essa mesma preocupação, a gente não tem esse temor mais. A gente tem que perder um monte de coisa, menos temer desagradar a Deus. Sabe por quê? Porque nos falta o temor do Senhor. E temor aqui não é ter medo, porque Deus é um velhinho de cabelos brancos, de olhos vermelhos, unhas afiadas, esperando o momento certo para cravar essas unhas em nós quando pecamos. Essa é uma visão errada de Deus. Deus misericordioso, compassivo, amoroso, santo, justo. E justamente porque nós não podíamos pagar a nossa dívida com Ele, Ele pagou por nós em Cristo, com o sangue perfeito, com o sangue sublime de Cristo. Fomos lavados nesse sangue, e esse sangue cobre os nossos pecados, a nossa iniquidade, e fomos feitos justos diante de Deus em Cristo. Isso deveria criar no nosso coração duas coisas: um senso de gratidão eterna. Podemos receber tão grande salvação, ao mesmo tempo que o pavor e o temor de relacionar com Deus tão santo, que para aplacar a sua ira, Ele precisa sacrificar a si mesmo. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Você acha que Deus vai poupar você? Deus foi tão exigente em promover a salvação para pecadores como nós,
que Cristo precisou morrer, Deus Filho precisou encarnar e morrer na cruz? Você acha que Deus vai poupar eu e você se a gente ficar vivendo, a gente é medíocre de fé que Ele está vendo? Hein? Nós precisamos recuperar esse temor, meus irmãos. Eu estou falando como pastor, porque eu não lido só com vocês, não. Eu lido com muitas outras pessoas. Eu pastoreio muitas outras pessoas. E eu vejo como é que homens e mulheres de Deus estão apavorados, amedrontados, acuados, acorrentados por um medo de um vírus que eles não conseguem ver. E não tem essa mesma preocupação, esse mesmo temor do Deus que eles conhecem, o que eles dizem conhecer. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar para vocês? A gente precisa ter uma postura diferente. A minha decisão como pastor de vocês de manter essa igreja aberta hoje e no próximo domingo é baseado nessa crença, nessa fé, nessa certeza. E eu respeito aqueles irmãos que não podem estar aqui. E eu respeito aquelas igrejas que decidiram fazer os seus cultos online. Eu respeito meus irmãos pastores. Eles sabem o que é melhor para as suas igrejas. Mas eu sei o que é melhor para esta igreja. E no dia que os irmãos duvidarem disso, é o dia dos irmãos me chamarem e falarem assim: Pastor Glaucio, obrigado. Muito obrigado. Mas nós precisamos de um outro pastor. O Senhor foi uma bênção para a gente até aqui. E eu vou entender isso e aceitar isso com muita alegria no meu coração. Então é baseado nisso, nessa crença, na palavra de Deus, nesse ensino de Cristo. A minha oração é que essa situação de pandemia, a minha oração sempre foi que essa situação de pandemia despertasse a igreja. E eu tinha uma grande expectativa de que isso ia acontecer, mas não aconteceu. Eu achei que as pessoas do mundo iam vir correndo para as igrejas quando elas abrissem, mas isso não aconteceu. E isso me perturbou, isso me angustiou. E eu fiquei assim: Senhor, o que está acontecendo? E sabe o que eu tenho percebido do início desse ano para cá? Nós estamos em março ainda. Eu tenho percebido isso. As pessoas estão muito mais submissas às normas que essa pandemia definiu do que aquilo que a palavra de Deus define. E eu não estou falando de você não ter bom senso, eu não estou falando de você não se precaver, eu não estou falando de você não se cuidar, eu não estou falando aqui de você não acatar aquilo que a lei determina, nada disso. Eu não estou dizendo que você tem que ser intolerante, nada disso. Eu estou querendo aqui colocar as coisas nos seus devidos lugares. E Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu tenho que me preocupar muito mais como é que eu relaciono com Deus. E temer muito mais a minha vida com Deus, a minha relação com Deus, do que a minha relação com qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. E é isso que nós estamos perdendo. O temor do Senhor. Esquecemos o quanto Ele é santo, o quanto Ele é justo, o quanto a sua ira é abominável. Esquecemos o preço que foi pago para que eu tivesse liberdade de estar na sua presença. Eu, pecador, miserável, na presença do Deus Santo, do Deus Criador de todas as coisas. Nós estamos perdendo isso. A gente precisa recuperar. Sabe como é que a gente recupera?
Jesus diz aqui: aquilo que está em oculto será, versículo 26, portanto não os temais, pois não há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Agora o versículo 27, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai aos reis. Olha que palavra interessante. O que vos digo às escuras. Quando é que Deus nos fala às escuras? Em que momento da nossa vida devocional, Deus nos fala às escuras? É na hora do culto? Do templo? Sabe quando é que Deus nos fala às escuras? Só a nós, quando a gente está no lugar secreto de oração. É quando a gente, nas madrugadas, é quando a gente, no início da manhã, é quando a gente, antes de dormir, a gente está a sós com Ele. O que se vos diz ao ouvido, proclamai os eirados. Os eirados eram do telhado. Sabe por que está faltando temor na igreja? Sabe por que nós estamos mais temerosos quanto a essa pandemia e os problemas que ela causou para nós e que vai continuar causando por um bom tempo? Porque nós paramos de ouvir as escuras aquilo que Deus quer nos falar. Porque os nossos ouvidos não estão mais escutando na solidão do nosso quarto secreto, do nosso lugar secreto de oração, a voz de Deus. Porque a gente tem tempo para tudo, menos para estar a sós com Deus, menos para usufruir da presença maravilhosa de Deus. A gente tem tempo para tudo, para Deus só a sós. Então está aqui a denúncia, a revelação da nossa ruína. É por isso que a igreja, ela está ajoelhada, prostrada, diante de senhores que não deveriam ter poder sobre ela, porque perderam o temor do Senhor. E quando a gente perde o temor do Senhor, a gente passa a ter temor por outros senhores, e eles são algozes, eles são maléficos, eles são usurpadores, eles são opressores, intolerantes. Ele nos fere. Nós não temos valor para esses senhores. Nós somos apenas um produto, uma fonte de consumo, um meio pelo qual eles chegam onde eles querem chegar. Eles tomam o que eles querem possuir. A igreja precisa recuperar o temor do Senhor, sem cada um de nós ter uma vida de oração em secreto. Nós só podemos proclamar o Evangelho público e transformar essa cultura deformada se o Evangelho no oculto primeiro atingir a nós. Nós só podemos pregar as claras se Deus fala conosco sozinho. Se a gente faz sem isso, a gente apenas reproduz mera religiosidade. Nós precisamos recuperar o temor do Senhor. Igreja Batista do Bairro Bonfim, você precisa recuperar o temor do Senhor. Vamos orar. Pai amado e bendito, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a recuperarmos o temor do Senhor. Continua falando o nosso coração ao longo deste dia. E Espírito Santo, faça que essa palavra ela chegue ao coração dos teus servos. Destrua todos os sofismas, todas as fortalezas que Satanás conseguiu construir na mente
no pensamento de cada servo teu. Que nessa manhã seja levado cativo a ti, Senhor Jesus, os pensamentos da tua igreja. Quebre grilhões, os ferrolhos de ferro, destrua as muralhas, liberta a tua igreja. Esse jugo que não é dela, não é o teu jugo. Esse jugo não é suave. Esse fardo não é leve. Isso não é para nós. Então nos liberta disso. E faz essa palavra chegar, Deus, a todo aquele que deseja e anseia viver uma vida que te agrada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Continuemos louvando esse Deus maravilhoso. E eu convido você a estar à noite, a partir das 19h30, aqui conosco, louvando e adorando ao Senhor. Perdão, irmãos, 19h. 19h, às 19h. Mercy, love.